Obrigado a todos. Então, com a palavra a professora Aline para a sua apresentação e depois o Júlio para os debates. Boa noite, muito obrigada, professor Simão. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Muito boa noite a todos. Bom, não posso deixar de começar registrando a minha alegria enorme em participar dessa semana da Civilística, organizada pelos queridos professores José Simão e Fernando Araújo, a quem agradeço muitíssimo o honroso convite. Espero que possamos estar juntos em eventos futuros aí em Lisboa. Falávamos antes de começar o evento o quanto a cidade é querida por todos nós, cariocas, paulistas, né, brasileiros de uma forma geral, de modo que torço para que tenha outros convites que eu possa, de fato, estar presente aí em Lisboa, junto com os amigos, né? E todos nós sabemos que eventos organizados pelo professor Simão, pelo professor Fernando Araújo, são sinônimos de densidade técnica, compromisso com a dogmática, não com dogmatismo, né, mas com a dogmática, aquele direito civil raiz, como eu costumo brincar com meu amigo Simão, o que aumenta, evidentemente, demais a nossa responsabilidade na noite de hoje. Mas, para minha sorte, eu estou muito bem acompanhada também do querido amigo Júlio Neves, que é com quem eu irei debater na sequência, ou que, na verdade, irá debater com a minha palestra na sequência, mas que nós, nesses dias que antecederam essa intervenção, nós já estamos debatendo por WhatsApp o tema há alguns dias, estamos animados para continuar os debates aqui e para o futuro, né, Júlio? Certamente é um canal bastante profícuo, bastante construtivo que se abriu aqui entre nós e registra essa alegria também de poder agora estar mais próximo de você e mais próxima de você e podermos travar um diálogo bastante interessante sobre o direito civil. Bom, o tema da nossa conversa hoje, da nossa exposição, é a violação positiva do contrato, uma reflexão crítica, né? Então, pelo título que foi atribuído pelo professor Simão e pelo professor Fernando Araújo, já há de se perceber que o objetivo é problematizar, em alguma medida, a aplicação da violação positiva do contrato no Brasil. Para isso, é necessário que nós entendamos de onde vem a violação positiva. É preciso investigar qual é a origem desse instituto. Até porque, como todos nós sabemos, o direito é uma categoria histórica relativa, né? Então, quando nós estudamos os institutos, estudamos as categorias, nós precisamos identificar, localizar esse instituto no ordenamento jurídico no qual ele foi concebido, na cultura, nos problemas jurídicos, nos problemas sociais que aquela cultura, que aquela sociedade enfrenta, para poder entender a razão de ser desse instituto, né? E com a violação positiva do contrato não é diferente. Então, a violação positiva do contrato surge na Alemanha, foi criada por um advogado de Berlim em 1902, 2 anos apenas após a publicação do BGB, em 1900, né, que é o Código Civil Alemão. E a violação positiva do contrato, ela decorre de 2 peculiaridades do BGB, que são bem distintas da realidade do Código Civil brasileiro, né? A primeira peculiaridade do BGB se refere ao fato de que as figuras de inadimplemento tipificadas eram figuras bastante restritas. O BGB de 1900 previa a mora, e a mora no BGB era um atraso culposo, era um conceito bastante limitado, e previa também a impossibilidade da prestação, né? Então, o que nós chamamos de inadimplemento absoluto aqui no Brasil, lá no BGB, na Alemanha, se restringia à impossibilidade da prestação. Nós sabemos que o nosso conceito de inadimplemento absoluto é um pouquinho mais amplo, vamos chegar lá já, mas fato é que o BGB tinha essas 2 figuras bastante restritas de inadimplemento. De um lado, a mora como atraso culposo e, de outro, a impossibilidade da prestação, né? E o Staub percebeu que havia uma série de infrações ao contrato que não decorriam propriamente de violações negativas da obrigação nuclear, mas de um comportamento positivo do devedor, né? Ou seja, o devedor violava a obrigação não deixando de fazer,
o que ele tinha que fazer, mas fazendo aquilo que ele não deveria fazer, né? Ou fazendo errado aquilo que ele deveria fazer, de uma forma irregular, de uma maneira inexata, né? Então, o Staub observou que diversas violações contratuais, que o dano, na verdade, em diversas infrações contratuais, não resultavam da omissão ou de um atraso no cumprimento, mas de uma ação positiva, de vícios, de deficiências da prestação efetuada. Daí o nome atribuído à teoria de violação positiva do contrato, né? Um dos exemplos formulados por Staub, que se tornou, inclusive, bastante propagado quando se fala de violação positiva do contrato, é o caso de um restaurante que celebrou com um cervejeiro um contrato de fornecimento de longa duração, né? Então, aquele cervejeiro sempre entregava a cerveja conforme contratado com o restaurante. Num certo dia, o cervejeiro entrega as cervejas, mas as entrega com uma qualidade diferente da contratada, né? De acordo com Staub, embora essa situação não fosse reconduzível nem aos conceitos de mora, nem de impossibilidade da prestação, havia ali um inequívoco dever de reparar os danos sofridos pelo restaurante, que decorreram não de uma omissão propriamente do cervejeiro, mas de uma conduta positiva, né? Tendo em vista que ele entregou as cervejas, mas entregou cervejas em desacordo com o que havia sido contratado, que havia sido combinado. Então, o Staub, ele cria essa dualidade entre as violações negativas, que estariam positivadas no BGB, por meio dos conceitos de mora e de impossibilidade da prestação, e violações positivas, né? Mas a verdade é que não existe essa dualidade, e o Karl Arens observou isso já com muita propriedade, né? O Karl Arens já apontava que mesmo a impossibilidade da prestação poderia decorrer também de uma conduta positiva do devedor, né? Basta a gente pensar na hipótese em que o devedor destrói o objeto que ele tem que entregar para o credor, assim como também havia infrações contratuais não reconduzíveis, né, ao conceito de mora, ou melhor dizendo, havia infrações contratuais que poderiam qualificar uma violação positiva que não decorriam de um comportamento positivo, né? Basta a gente pensar na omissão de um dever de informar, que poderia ser qualificado como uma violação positiva, embora decorrente de um comportamento negativo, né? Então, fato é que a nomenclatura violação positiva do contrato, apesar dessa incongruência, digamos assim, apesar de não refletir efetivamente o que a teoria buscava indicar, ela se tornou consagrada pelo uso e foi adotada amplamente pela doutrina e pela jurisprudência, né? Importante observar ainda que todas as hipóteses fáticas abarcadas pela versão original da teoria da violação positiva do contrato não guardavam uma unicidade interna, né? E isso se deve ao fato de a teoria ter sido elaborada a partir da observação de situações práticas por parte do Staub, que, apesar de muito diversas entre si, caracterizavam-se todas pelo fato de não serem passíveis de configurar mora ou impossibilidade da prestação no âmbito do sistema alemão, né? Então, a preocupação do Staub não era criar uma teoria que tivesse uma unicidade interna. A preocupação maior do Staub, isso decorria do fato de ele não ser um acadêmico, de ele ser um advogado, né, preocupado com as questões práticas, era denunciar uma lacuna do BGB. Era identificar situações das mais diversas que configuravam infrações contratuais, mas que não eram passíveis de serem reconduzidas aos conceitos bastante restritos de mora e de impossibilidade da prestação. Tanto essa era a preocupação do Staub que nas primeiras páginas do seu livro, né, lançado em 1902, ele traz não definições,
não questões teóricas, mas ele traz exemplos concretos, né, de infrações contratuais que não são reconduzíveis aos conceitos de mora e de impossibilidade da prestação, né? E isso nos revela que realmente a preocupação dele era uma preocupação eminentemente prática, de denunciação da lacuna e de busca de uma solução para essas situações não solucionáveis pelo que estava expressamente positivado no BGB. Então, a teoria da violação positiva do contrato, ela funciona como um grande guarda-chuva, ou funcionava, né, como um grande guarda-chuva no âmbito do ordenamento jurídico alemão. E coube à doutrina, não ao Staub, tentar organizar essas diversas hipóteses identificadas e apontadas pelo Hermann Staub em 5 grandes grupos, em 5 grandes categorias, né? Então, a doutrina reuniu essas situações apontadas pelo Staub nas seguintes 5 categorias. Primeiro, mau cumprimento de deveres de prestação que geram danos distintos dos causados pela mora ou pela impossibilidade. Segundo, descumprimento de deveres laterais. Terceiro, recusa antecipada do devedor de cumprir a prestação, que é o que nós chamamos de inadimplemento antecipado ou inadimplemento anterior ao termo. Quarta situação, descumprimento de obrigações negativas. E quinta situação, não cumprimento de prestações singulares em contratos de fornecimento sucessivo. Então, a violação positiva do contrato, de forma sistematizada pela doutrina alemã, se compreendia nessas 5 grandes categorias, nesses 5 grandes grupos de infrações contratuais. Então, essa era a primeira peculiaridade do BGB, né? Os conceitos restritos de mora e de impossibilidade. A segunda peculiaridade do BGB, que a meu ver também fomentou em alguma medida o desenvolvimento da teoria da violação positiva pelo Staub, decorre do fato de que na Alemanha a responsabilidade civil contratual é uma responsabilidade atípica, né? Ou seja, não há uma tipicidade de fatos que levam à responsabilidade, basta o descumprimento de um dever. De outro lado, a responsabilidade extracontratual se caracteriza por ser um regime tipificado. Então, isso fez com que na Alemanha houvesse uma fuga para dentro do contrato. Era importante que os alemães qualificassem como contratuais diversos deveres, a fim de permitir que as suas violações fossem passíveis de ressarcimento. Porque se esses deveres fossem qualificados como extracontratuais e não se enquadrassem naquelas situações tipificadas pelo BGB, a vítima ficaria ressarcida, né? Então, era importante na Alemanha que houvesse essa fuga para dentro do contrato, era importante que esses deveres fossem qualificados como contratuais para que houvesse, de fato, a possibilidade de a vítima ser indenizada, de o credor ser ressarcido em razão da sua inexecução, né? Então, o Staub desenvolve a teoria da violação a partir dessas 2 grandes peculiaridades do BGB, né? E ele fundamenta esse ressarcimento pela violação desses deveres em um princípio geral existente implicitamente no BGB, de acordo com o qual a consequência jurídica da violação com culpa de uma obrigação consiste no dever de ressarcimento do dano, a menos que essa consequência jurídica seja excluída expressamente pela lei, né? Então, esse era o importante efeito de reconhecer esses deveres como deveres contratuais. Além disso, qualificar esses deveres como contratuais permitia também aplicar por analogia os parágrafos 286 e 326 do BGB, né, permitindo que a sua violação gerasse não apenas o dever de indenizar pelo devedor, mas permitindo que o credor também se valesse de outros remédios típicos das violações contratuais, a exemplo da resolução e da recusa da prestação mal efetuada, né? Então, de novo, a qualificação desses deveres decorrentes, desses deveres de conduta, né, decorrentes da boa-fé objetiva, importavam demais no âmbito do ordenamento jurídico alemão, já que permitia não só o seu ressarcimento,
uma vez que se eles fossem reconhecidos como deveres extracontratuais, muitas vezes eles ficariam irressarcidos, né, o seu descumprimento, e além disso permitia a atração desses outros remédios colocados de regra à disposição do credor. Então, vejam que a teoria, né, ela foi bastante adotada, amplamente adotada na Alemanha, em razão da sua flexibilidade, em razão da ampla possibilidade que ela conferia de solucionar diversas infrações que não eram passíveis de serem reconduzidas às figuras positivadas no BGB, mas ela, evidentemente, foi criada para resolver os problemas do ordenamento jurídico alemão, né? Que são diferentes dos problemas que nós temos aqui no Brasil diante da disciplina do inadimplemento consagrada pelo Código Civil brasileiro. Fato é que no dia 1º de janeiro de 2002 entrou em vigor uma das mais profundas, né, ou a mais profunda reforma do Código Alemão desde a sua vigência, que remodelou grande parte do direito às obrigações, né, situações que antes eram tratadas ou disciplinadas por teorias doutrinárias acabaram sendo incorporadas ao BGB. E foi justamente o que aconteceu com a teoria da violação positiva do contrato, né? Foi introduzida na lei alemã uma cláusula geral destinada a reger todas as reclamações de indenização por violação, seja de dever imposto por lei, seja de dever estabelecido pela vontade das partes. Trata-se do parágrafo 281, segundo o qual, abro aspas, com tradução livre minha, se o devedor descumprir uma obrigação contratual, o credor terá direito a reivindicar indenização por perdas e danos causadas por tal descumprimento. Isso não se aplica caso o devedor não seja responsável pelo descumprimento da obrigação. Vejam, então, que após a reforma do BGB, a lei passou a adotar um só fundamento para a reclamação de indenização, fundamento esse consubstanciado na cláusula geral do parágrafo 280. Né? Então, nos termos do dispositivo, são devidas indenizações tanto nos casos, por exemplo, em que houve um dano causado pelo atraso do devedor, quanto nos casos em que houve um defeito nas mercadorias entregues. Então, há aí uma cláusula geral que permite a indenização de todos os danos oriundos da relação contratual. A reforma não parou aí, né? A reforma foi além e ela introduziu o parágrafo 324 do BGB, em que se previu a possibilidade de resolução também da relação obrigacional diante do não cumprimento adequado da prestação pelo devedor, incluindo não só os casos de infração de deveres acessórios diretamente ligados à relação principal, ou melhor, à prestação principal, como também os casos em que os deveres acessórios não afetam a prestação principal em si mesmo considerada. Então, fato é que com a reforma do BGB, deixou-se de lançar mão na Alemanha da teoria da violação positiva do contrato, né? Não se fala mais em violação positiva do contrato, já que o Código Civil alemão superou aquelas limitações que havia no Código de 1900 e hoje há a previsão, há a positivação de institutos suficientes a dar conta daquelas situações que não estavam antes contempladas. Então, esse é o cenário da Alemanha e esse foi o cenário no qual a violação positiva foi concebida lá. E no Brasil, todos nós sabemos que a situação é bastante diferente, né? O nosso Código Civil prevê duas espécies de inadimplemento, a mora e o inadimplemento absoluto, cujos conceitos são muito mais amplos do que aqueles originalmente previstos lá no BGB de 1900, né? Nos termos do artigo 394 do Código Civil, todos nós sabemos que a mora se verifica quando o devedor não efetuar o pagamento e o credor não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, né? Significa dizer que no Brasil a mora vai além da demora. Significa dizer que no Brasil
a mora resta configurada não só quando o devedor não entrega a prestação no dia ajustado, mas quando ele a entrega no dia ajustado, mas em lugar diferente do combinado. Ou então quando ele a entrega no dia ajustado, mas quando ele a executa de forma diferente da combinada, né? Então, se eu contrato um móvel com o meu marceneiro e fica combinado que ele tem que produzir esse móvel em peroba mica, por exemplo, né? Ele me entrega o móvel no dia combinado, no lugar combinado, mas em laca, ele não me entregou a prestação ajustada, né? Então, no Brasil, ele está em mora, apesar de ele ter cumprido o prazo combinado, no Brasil ele está em mora, né? Então, se apesar do cumprimento fora do tempo, fora do lugar ou fora da forma ajustados, o credor ainda ostentar interesse em receber a prestação, nós estaremos, diante de mora no direito brasileiro. De outro lado, o nosso conceito de inadimplemento absoluto também é muito mais amplo do que o conceito de impossibilidade da prestação previsto no BGB de 1900, né? O nosso conceito de inadimplemento absoluto abarca, sim, de um lado, a impossibilidade da prestação. E aqui um parênteses, eu gosto muito de uma observação do Agostinho Alvim, que é a nossa referência, né, no tema de inexecução das obrigações. E o Agostinho Alvim, ele diz o seguinte: olha, nós não nos devemos ater apenas à impossibilidade de o devedor prestar, né? A gente precisa também estar atento à impossibilidade de o credor receber, porque às vezes o devedor ainda pode prestar, mas torna-se impossível o recebimento da prestação pelo credor. E ainda assim nós estaremos diante de impossibilidade da prestação, né? Então, pensem, por exemplo, né, o Agostinho Alvim traz essa explicação, na situação em que a gente tem uma obrigação de fazer personalíssima, né? O devedor, ele pode prestar, basta ele querer que ele basta que ele queira prestar, né? Mas se ele se recusa perentoriamente a prestar, embora ainda seja possível ele decidir prestar, torna-se impossível para o credor receber aquela prestação, né? Ele não tem como obrigar debaixo de vara o devedor a executar uma prestação personalíssima. Então, o Agostinho Alvim fala, olha só, na verdade, embora a prestação objetivamente considerada seja possível, como é impossível de o credor recebê-la, nós estamos aí também diante de uma impossibilidade da prestação. Bom, então no direito brasileiro a gente tem a impossibilidade da prestação e a gente tem também a inutilidade da prestação. Então, há inadimplemento absoluto quando a prestação se torna impossível de ser executada ou recebida executada pelo devedor ou recebida pelo credor, ou quando ainda possível de ser executada, quando se torna inútil o seu recebimento pelo credor, né? Então, é um conceito bastante amplo de impossibilidade. E, além disso, nós temos também uma disciplina bastante abrangente dos vícios redibitórios, que se aplica a todos os contratos comutativos, né? Lá no BGB de 1900, nós não tínhamos uma disciplina de vícios redibitórios também ampla, como nós temos no nosso Código Civil, né? Então, embora o Serpa Lopes sempre afirmasse que os vícios redibitórios se situam aí entre a teoria do inadimplemento e a teoria do erro, fato é que os vícios redibitórios, eles são independentes, eles são uma categoria diferente, né, do inadimplemento absoluto. Basta a gente pensar num exemplo bastante singelo. Se eu contrato com o professor Simão a entrega de café, e o professor Simão me entrega café de um tipo diferente do que eu contratei, ele incorre em inadimplemento, né? Em mora ou inadimplemento absoluto, a depender de eu ainda ter interesse em receber, apesar do atraso. Mas se o professor Simão me entrega café com bicho, né, café estragado, a gente não está diante de inadimplemento, a gente está diante de vício redibitório, que tem outro regime jurídico, uma outra disciplina para remediar essa situação, né? Então, fato é, em suma, que o direito brasileiro ostenta categorias bastante amplas, que não
havia, que não se faziam presentes no BGB de 1900. Em razão disso, a doutrina que entende a necessidade de aplicação da violação positiva do contrato no direito brasileiro adota contemperamentos, né? Não houve uma importação total, 100% da teoria nos moldes em que ela era originalmente aplicada na Alemanha. Ela chega ao Brasil com temperamentos, mitigada, já que todos reconhecem, né, a grande maioria reconhece que o conceito de mora é amplo, que nós temos uma ampla disciplina de vícios redibitórios que dão conta de uma série de situações que não eram contempladas pelo BGB. Mas ainda assim, parte da doutrina entende que há 3 situações que requereriam a adoção da violação positiva no direito brasileiro, né? A primeira situação é identificada como o descumprimento de deveres laterais de proteção que não estão diretamente vinculados à prestação. A doutrina afirma que esses deveres se refeririam não ao adimplemento em si, né, mas a um melhor adimplemento, que a observância desses deveres promoveria de forma mais perfeita e eficaz o resultado útil programado pelas partes, né? É um exemplo sempre mencionado, o pintor que realiza o serviço de pintura no tempo ajustado para o qual fora contratado, mas causa danos ao mobiliário da casa do credor. Ou então, quando o dentista contratado para tratar o canal do paciente, trata o canal do paciente, mas causa uma série de outros problemas na arcada dentária, na boca, na gengiva, né, do seu paciente. Me parece, no entanto, com todas as vênias, né, e todo respeito a essa parte da doutrina, que a adoção da ideia de relação obrigacional complexa e funcionalizada permite dispensar a teoria da violação positiva do contrato nesse caso e qualificar o descumprimento desses deveres laterais de proteção como mora ou como inadimplemento absoluto, a depender de a prestação ainda ser útil e possível de ser recebida pelo credor, né? Então, em primeiro lugar, e aí tratando desses conceitos de relação obrigacional complexa e funcionalizada, então, em primeiro lugar, a concepção de relação obrigacional como uma relação complexa permite reconhecer que a relação obrigacional abrange não só o direito à prestação e o dever de prestar, mas também os deveres de conduta, os direitos potestativos, as situações de sujeição, ou seja, todas aquelas situações que se fizerem necessárias para a consecução do resultado útil programado com a satisfação do interesse perseguido pelo credor, interesse objetivo, evidentemente, perseguido pelo credor com aquela contratação, com a celebração daquele contrato, né? Vejam que o credor, ele não ostenta apenas o direito de receber a prestação principal, nem o devedor se vincula apenas a executar a prestação principal, né? Essa ideia de relação obrigacional complexa permite reconhecer que o credor pode exigir do seu devedor aquele comportamento que abarca a um só tempo o cumprimento da chamada prestação principal, bem como de todos os deveres de conduta que se façam, repito, instrumentalmente necessários para que ele retire daquela relação obrigacional, daquele contrato, o resultado útil programado, né? Então, nós estamos diante de uma relação complexa, não é uma relação una, não é uma relação simples, identificada apenas pela presença de um direito à prestação principal e um dever de cumprir a prestação principal, né? Situação jurídica subjetiva ativa e situação jurídica subjetiva passiva são complexas porque elas ostentam deveres, direitos, situações de sujeição, direitos potestativos de diversas ordens que se amalgamam, que se conectam a fim de conferir ao credor o resultado útil programado, né? Ao lado dessa noção de relação obrigacional complexa, nós temos a concepção funcional de relação obrigacional, que significa que a obrigação não é um fim em si mesmo, né? Ninguém contrata por contratar, né? O credor contrata porque ele almeja
a consecução de um resultado, ele almeja atingir uma finalidade, ele almeja a satisfação de um interesse concreto, né? Então, a relação obrigacional deve ser voltada à consecução e à satisfação desse seu interesse. Então, a partir dessa noção de relação obrigacional complexa e funcionalizada, nós podemos perceber que o próprio objeto da relação obrigacional se altera, né? Ele deixa de ser entendido como o comportamento do devedor que executa sua prestação principal e passa, de novo, a ser entendido como esse comportamento que executa, além do dever principal de prestação, todos esses deveres instrumentais, né, que se façam necessários para a consecução do resultado útil programado. Então, eu prefiro usar uma expressão que costuma ser designada como prestação satisfativa, né? O devedor, ele não deve a prestação principal, ele deve a chamada prestação satisfativa, que abarca não só o dever principal de prestação, e é claro que ele é importante ainda, né? Eu não estou tirando a importância do dever principal de prestação, até porque é ele que muitas vezes qualifica o contrato, né? Que atrai um regime jurídico, é evidente que ele é importante, mas não é mais só ele importante, né? Todos esses deveres de conduta hoje se fazem relevantes para que nós tenhamos a satisfação do resultado útil programado, né? Então, se para que nós qualifiquemos esse devedor como adimplente, nós precisamos que ele execute esse comportamento complexo, né? E se adimplemento e inadimplemento são o verso e o reverso da mesma medalha, é evidente que o conceito de inadimplemento também se altera, né? Nós temos dois conceitos que se conectam lógico e funcionalmente. A alteração do conceito de adimplemento repercute na alteração do conceito de inadimplemento. Então, se o devedor deixa de cumprir um dever de conduta, mas cumpre o dever principal de prestação, ele não está adimplente, logo ele está inadimplente. Resta investigar de que espécie de inadimplemento nós estamos tratando, né? Se é um inadimplemento absoluto ou se é uma mora, e isso depende, evidentemente, de nós estarmos diante de uma impossibilidade, de uma inutilidade ou apenas de uma mora desse nosso devedor. Então, professora Aline, fazendo o papel chato do moderador, mais 5 minutinhos para você, tá certo? Meu Deus, ok. Então vejam que é possível que nós qualifiquemos o descumprimento de um dever de conduta também como um inadimplemento absoluto ou como uma mora, né? A depender de o descumprimento de esse dever retirar o interesse do credor no recebimento da prestação ou de tornar a prestação impossível de ser executada pelo devedor. Rapidamente, a segunda situação em que a doutrina costuma apontar a necessidade da aplicação da violação positiva diz respeito ao cumprimento imperfeito decorrente do mau cumprimento de deveres de prestação geradores de danos distintos daqueles causados pela mora e pelo inadimplemento absoluto. A doutrina costuma distinguir aí os chamados danos do vício dos danos sequenciais do vício, né? Dizendo que apenas os danos do vício seriam reconduzidos às categorias de inadimplemento absoluto e mora, ou vício redibitório, né? E os danos sequenciais decorrentes do vício seriam violação positiva do contrato. Me parece que aqui também não seja necessário, já que se nós conseguirmos identificar um nexo de causalidade, né, dos termos previstos no Código Civil, né, que adota a teoria da necessariedade causal desses danos com a prestação defeituosa, né, é inegável que esses danos devem ser ressarcidos também dentro da previsão do Código Civil de vícios redibitórios, né? Não é necessário a criação de uma outra categoria para que nós tenhamos a plena indenização desses danos. E, por fim, a última situação em que costuma se apontar a necessidade de aplicação da violação positiva é o inadimplemento anterior ao termo ou o inadimplemento antecipado, porque haveria aí uma violação da confiança da outra parte, não propriamente um inadimplemento. Aqui me parece também que não seja necessário, já que no inadimplemento anterior ao termo, nós temos efetivamente uma violação à prestação, né? Se o devedor ele afirma que não vai cumprir antes
do advento do termo ou se ele torna a prestação impossível antes do advento do termo, é evidente que o seu direito ao termo deixa de ser tutelado pela ordem jurídica, né? Se a ordem jurídica só tutela os direitos na medida em que eles sejam capazes de cumprir a função para a qual eles foram conferidos ao seu titular, na medida em que esse direito já não cumpre essa função, esse direito ao termo deixa de ser tutelado e essa prestação passa a ser, evidentemente, exigível imediatamente. E se a prestação é exigível e ela foi violada, nós temos, inequivocamente, um inadimplemento absoluto dessa prestação. Então, professor Simão, eram essas as observações que eu gostaria de fazer. Acho que a teoria ela teve uma importância histórica na Alemanha, mas que os nossos conceitos positivados no Código Civil dispensam a sua importação, de modo que uma leitura oxigenada, uma leitura contemporânea dos institutos do direito às obrigações dão conta dos problemas que, eventualmente, a teoria poderia ser chamada a resolver. Agradeço demais, mais uma vez, o convite, uma alegria participar e estou animada para ouvir as observações do Júlio Neves.